A graça e a paz de Cristo Jesus para você. E agora, nesse momento aqui, eu vou dar início ao resumo da primeira aula de homilética que nós tivemos essa semana. E assim que você tiver o seu material em mãos, você vai poder comparar aqui o material com o meu áudio, tá ok? Então pode ficar tranquilo, não se preocupa se você acha que vai ter muita informação, pois tudo tá no áudio e no material, tá bom? A gente vai falar sobre homilética, né? Homilética fundamental. E a homilética, a gente muitas vezes tem uma visão distorcida acerca dessa ciência, a arte, né? A técnica de poder comunicar alguma coisa, e no nosso caso comunicar o evangelho, achando que essa disciplina ela só serve para alguém que vai pregar, um pastor, um seminarista. E eu quero dizer para você de primeira mão que isso é um engano, que todas as pessoas que precisam se comunicar com alguém em qualquer lugar, essas precisam de dominar bem essa ferramenta, para que possa fazer uma boa comunicação. Isso pode ser no seu lar, para falar com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos. Isso pode ser no seu trabalho, para falar com pessoas que você vai vender um produto ou dar algum tipo de ordem para alguém. Você ter a condição de poder comunicar bem o que você deseja, porque a gente sabe que quando isso não é feito de uma forma boa, termina as coisas saindo erradas. Mas muitas vezes esses erros não é culpa de quem está ouvindo, mas muitas vezes é culpa de quem está falando, que não consegue comunicar bem o que deseja e por conta disso termina falhando nessa comunicação. Eu vou aqui falar sobre a questão da origem, né? A origem, o significado e a tarefa da homilética, né? Esse termo, né, ele é derivado de um substantivo do grego que se chama homilia, né, que significa literalmente associação e companhia, né? Você nunca vai poder comunicar algo simplesmente a você mesmo. Não, geralmente você comunica algo para outra pessoa. Por isso que é uma associação, é um grupo de pessoas, né? É alguém que está na sua companhia. Então a gente vê também que é derivado do verbo homiléu, né? Que significa falar e conversar. A gente pode ter aqui um texto bíblico que fala sobre isso, que é justamente em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que diz assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então a gente vê que essas conversações, né, isso aí é uma homilia. É você conversar com alguém ou conversar com muitas pessoas ou falar para muitas pessoas. Isso aí é o significado da palavra homilética, tá? Então a gente vê aqui que o termo homilética ele tem 3 raízes etimológicas, né, na cultura grega. Uma fica bem explícita, né, em um texto lá em Apocalipse capítulo 18, que é a palavra homilos, que significa multidão, turma. E eu vou abrir aqui para ler para você. Apocalipse capítulo 18, verso 17, que diz o seguinte, 18, 17. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Essa expressão aqui, todos, é justamente homilos, que está falando aqui de uma multidão. Está falando aqui de uma multidão de pessoas. Essas pessoas que são os pilotos, passageiros, marinheiros e todos que ganham a vida, né, com a pesca, né, no caso,
né, ficarão de longe aqui a expressão. Então essa palavra aqui é homens, falando de multidão. Outra palavra também é homilia, que fala de associação, de companhia, que foi até o texto que nós lemos anteriormente de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. E outra palavra é homiléu. Homiléu, que significa falar ou conversar, como eu falei para você, mas eu quero provar isso no texto. Lá em Lucas 24, né, diz assim, Lucas 24, versículo 14 em diante, diz o seguinte: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Então esse conversar é homiléu, essa é a palavra. Então essa é a origem, o significado e a tarefa da homilética, tá? Em relação à homilética e às outras disciplinas, né? A homilética, ela pode ser feita de uma maneira correta por si só? É simplesmente um discurso? Para as doutrinas bíblicas, lógico que não, né? Nós vamos ver que é necessário nós usarmos de outras ferramentas que a gente já estudou no curso também, que é a hermenêutica, né, bíblica, e também a exegese. Por quê? Porque a hermenêutica, ela vai ajudar a homilética como uma ferramenta que vai trazer segurança ao contexto. Uma pessoa, para poder falar de forma correta, aqui falando a respeito da Bíblia, por exemplo, é necessário que ela conheça o contexto daquele texto. Saber onde ele aconteceu, quem foram os primeiros que receberam aquela informação, o que estava passando naquele lugar, qual era a realidade daquela cultura. Então são essas informações, né, essas ferramentas que vão ajudar a gente a poder entender melhor o sentido daquela mensagem e poder repassá-la, assim por dizer. Da mesma forma, a exegese, né? Como eu tenho falado para você, existem muitas palavras polissêmicas. Então é importante a gente, se possível for, prestar muita atenção na palavra, no sentido das palavras, no tempo verbal das palavras, se está no presente, se está no passado, se está no futuro. E isso aí também vai ajudar muito a comunicar. Então a gente não pode entender que a homilética, ela pode vir independente, né, da hermenêutica e da exegese, né? Porque a hermenêutica, ela interpreta o texto bíblico à luz do seu contexto, a hermenêutica. A exegese, ela expõe um texto bíblico à luz da teologia bíblica, né? Falando da palavra, da etimologia da palavra. E a homilética comunica o texto bíblico à luz da pregação bíblica, certo? Então, assim a gente entende. A questão do desenvolvimento histórico agora da homilética, eu vou falar sobre isso. A gente vê que o primeiro modelo de homilia, né, dessa pregação da palavra de Deus, vinha através dos profetas, né, no Antigo Testamento, onde sempre usavam uma expressão muito, muito recorrente, que é assim diz o Senhor. Então, automaticamente, quando eles falavam isso, é porque vinha ali uma mensagem da parte de Deus, né? E depois a gente vai vendo isso no decorrer da história, também com os escribas. E aqui eu queria trazer, no caso, para você, uma recordação de um texto de Neemias, né, no capítulo 8, dos versos 1 ao 18, que fala acerca daquela anunciação que Esdras, né, fez lá na reconstrução de Jerusalém, na época de Neemias, onde ele prega ali do raiar do sol até ao meio-dia, pregando ali para o povo, né, fazendo a sua homilia ali, e o povo recebia assim de muito bom grado a palavra de Deus, chorando, né, ali quebrantados, ouvindo o que o escriba estava lendo através do Antigo Testamento, né, através da Torá, na verdade. A gente depois vai vendo Jesus, né, pregando de forma simples, né, utilizando de parábolas, utilizando de textos do Antigo Testamento também, até porque a gente sabe que a Bíblia de Jesus na época era o Antigo Testamento, não existia ainda um Novo Testamento.
E a gente vai ver assim a análise, né, também dos apóstolos após, né, a assunção de Jesus, onde eles têm alguns tipos de elementos básicos, né, nessa mensagem apostólica, que era o Messias prometido do Antigo Testamento, que eles pregavam sempre, a morte expiatória de Jesus, sua ressurreição pelo poder do Espírito Santo, a gloriosa volta de Cristo, que ele iria voltar uma segunda vez, e eles sempre faziam um apelo, né, para que o povo se arrependesse e crescem no Evangelho. Então aí a gente, depois dessa breve, né, introdução acerca do conteúdo histórico, a gente vai falar um pouquinho sobre a homilética, né, o problema da homilética, os problemas que existem e que a gente se depara em alguns lugares quanto a essa comunicação, né? Quais são esses problemas, né? Por que a gente fala sobre isso? Uma coisa que a gente tem que atentar e prestar muito atenção é que a própria palavra de Deus, ela diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, a gente tem que entender que a gente tem que se esforçar, a gente tem que buscar, né, fazer a melhor comunicação possível, porque se a fé ela vem pelo ouvir, então se a gente falhar nessa comunicação, automaticamente essa fé ela vai ser muitas vezes falha também. Essa fé ela vai ser, como é que eu posso dizer, atrapalhada de alguma forma por crer em algo que realmente não devia crer, né? Pelo fato de que a informação foi dada de maneira equivocada. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente está lidando com a fé das pessoas. Então é necessário demais que a gente pregue verdadeiramente aquilo que a palavra diz, para que essa fé ela venha a ser realmente uma fé firmada na palavra de Deus. Eu vou falar de alguns problemas aqui para você. A primeira é a falta de preparo adequado do pregador, né? A gente vê que tem muitas pessoas que pregam, mas elas não se preparam para pregar. Elas não têm o devido cuidado, elas não têm o devido esmero, elas não dedicam tempo para isso, para meditar mesmo na palavra, para realmente ali desenvolverem um pensamento lógico acerca daquilo que elas vão falar. E por conta disso, infelizmente, termina passando informações que muitas vezes o texto não passa, né? Falando coisas, dizendo que estão falando em nome de Deus, enquanto a gente vê que o texto não está falando daquilo que elas estão transmitindo. E isso aí é por falta de preparo adequado, né? Tempo, ler, reler, pensar, meditar, ver contexto, como aqui a gente já falou, né? Ver o contexto, ver exegese, buscar trabalhar em cima disso de fato. Isso é tão importante, né? Porque muitas vezes a gente vai ter oportunidades, muitas vezes individuais, de falar para uma pessoa só, como para falar para muitas pessoas. Independente de qualquer coisa que a gente venha a transmitir, a gente tem que fazer isso com excelência. E para isso a gente precisa de tempo, né? A gente precisa se debruçar na Bíblia, né? Para poder fazer essa transmissão. Outro ponto aqui é a falta de unidade corporal na prédica. O que seria isso, né? A gente vê muitas pessoas que começam a pregar em um texto e daqui a pouco elas saem para outro caminho, vão falando de outras coisas, daqui a pouco elas se perderam no meio da pregação e não sabem onde começaram. E pelo fato de não saber onde começaram, não sabem como terminar. E aí, infelizmente, a comunicação fica realmente prejudicada por conta disso, tá bom? Tem que tomar cuidado quanto a isso. Outra coisa é a falta de vivência, né, real do pregador na fé cristã. Não tem coisa pior do que um pregador que ele prega aquilo que ele não vive. Ele fala daquilo que ele não vivencia, né? E não deixa de ser, de certa forma, natural aqueles que estão ali vendo ele pregar, vendo ele transmitir uma ideia, vendo ele transmitir uma assertiva da parte de Deus, mas que ele mesmo não vive.
Então isso descredencia muito a pregação, infelizmente. E aí a gente vai ver o cuidado do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, que diz assim, olha: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então esse esmurro é como se ele dissesse assim: eu me sacrifico, eu busco realmente me negar todos os dias para poder realmente fazer jus àquilo que eu estou pregando. Não é à toa que ele faz uma declaração que é fortíssima, né? Quando ele diz: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso é muito forte. Mas por que ele é o imitador de Cristo? Porque ele é perfeito? Lógico que não. Ninguém é perfeito. Mas ele se esforça o máximo possível para ser o mais parecido com Jesus e fazer assim da mensagem que ele está transmitindo uma mensagem verdadeira, uma mensagem de transformação na vida. A gente vai ver também outro problema quanto à homilética, quando as mensagens são apresentadas de uma forma muito teórica, né? É aquele pregador que prega numa eloquência, prega num alto nível de palavras ali, palavras difíceis, né? Ou então traz muita questão doutrinária em relação à teologia e coloca aquelas palavras difíceis, e a gente vê que isso muitas vezes atrapalha também. É aquela velha máxima assim das pessoas na igreja olharem para ele e dizer: poxa, pastor, o senhor pregou muito, o senhor prega muito, o senhor é muito inteligente, mas eu não entendi nada. Então isso aí não faz sentido, isso, né? Não faz sentido. Outro problema também é a falta de aplicação prática às necessidades existentes na igreja. É o pregador que não conhece muitas vezes a igreja e a realidade que ela vivencia, e por conta disso ele não traz mensagens que realmente possam ajudar, né, a comunidade, ajudar aquelas pessoas ali. São mensagens muitas vezes muito doutrinárias, muito longe da realidade daquelas pessoas que estão ali diante dele, e por conta disso essa aplicação ela fica também prejudicada. A gente tem que ver isso, tem que ser sempre prestar atenção nisso, ver a necessidade das pessoas e por conta disso assim usar a palavra de Deus para poder ajudá-las, né? Ajudá-las no que é necessário. Outra coisa também é a falta de equilíbrio, né, na seleção dos textos bíblicos. Hoje tem muita gente que só prega no Novo Testamento. 95% dos textos ou das pregações na igreja são no Novo Testamento. E a gente muitas vezes esquece do Antigo Testamento. E esquece de um detalhe que é fundamental, né? Jesus pregou no Antigo Testamento o tempo todo. A gente vai ver que é necessário hoje a gente conseguir fazer um trabalho, né, de homilia, trabalhos exegéticos e hermenêuticos para poder realmente ver Cristo no Antigo Testamento. Trazer textos do Antigo Testamento para ser pregados na igreja, mas tirando dali as aplicações cristocêntricas, né, desses textos, né, ver Cristo no Antigo Testamento. Isso é muito bonito. Isso é muito necessário no dia de hoje para não ficar assim com uma mensagem descompensada, só falando no Novo Testamento como se o Antigo Testamento não servisse para nada. A gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso também, equilibrar, né, essa seleção aí, pregar no Novo, mas também pregar no Antigo Testamento. Outra coisa também é a falta de prioridade da mensagem na liturgia. Tem igrejas que o culto ele é só musical, é o tempo todo, ou então a grande maioria só música, e muitas vezes a gente deixa de dar o tempo necessário, né, e importante que tem a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus, a homilia na igreja, onde ali o pregador ele abre a Bíblia e fala, né, fala de Deus para as pessoas. Ele é usado por Deus para falar com as pessoas. Então a gente tem que saber também
equilibrar isso aí da melhor forma, entendendo que a parte mais importante num culto não é o que eu digo para Deus, mas com certeza é o que Deus diz para mim. E ele usa essa forma através da pregação da palavra de Deus. E outro problema é a falta de um bom planejamento ministerial. Muitas vezes a gente vê que os pregadores, eles não se planejam antes, né, acerca das suas mensagens. Eles não fazem um cronograma, principalmente pastores, né? Eles não fazem um cronograma do que vão pregar daqui a algum tempo. Eu vou pregar num casamento. Qual é o texto que eu vou utilizar? Eu vou pregar no Natal. Qual é o texto que eu vou utilizar? Eu vou pregar na Semana Santa. Qual é o texto que eu vou pregar? Não há um planejamento anterior quanto a isso. Então a gente fica quase que vivendo no improviso o tempo todo. E isso é algo que muitas vezes atrapalha muito na homilia, certo? Agora eu quero falar sobre as características da homilética. E para o primeiro ponto, né, que eu queria falar é que existem 3 elementos no mínimo, né, que participam da prédica, que é o pregador, né, depois o ouvinte e depois Deus, né? Podemos representar por meio de um triângulo, né? Isso vocês vão ver aí na apostila também, que é esse símbolo, né? Que tem que haver essa conexão onde Deus está acima de tanto do pregador como do ouvinte, mas o pregador, ele é dependente de Deus, né? E ele tem que realmente pensar naqueles que vão ouvir a sua prédica, e também o ouvinte, né? Aquele que vai também estar conectado com o pregador e também com Deus, pedindo a Deus que ele use o seu servo para pregar. E essa pregação, a gente nunca pode deixar de pensar nela, que ela tem que ser uma pregação cristocêntrica. A pregação, ela tem que falar de Jesus. A pregação, ela tem que expor Jesus no centro dela. Porque o próprio Jesus disse que tanto os profetas como os salmos, né, como a lei, todos eles apontavam para Cristo. Então, automaticamente, uma pregação que não tem Jesus, ela não é uma pregação do Evangelho. Ela é uma pregação, talvez, da tradição judaica, ela é uma pregação, talvez, dos profetas do Antigo Testamento, ou dos reis do Antigo Testamento, mas não é uma pregação falando a respeito de Cristo. Se a gente não souber realmente tirar, né, dessa pregação aí o elemento fundamental da nossa fé, que é Cristo e Cristo crucificado, ok? Vamos falar agora do conteúdo, né, da homilética, né? E esse conteúdo da homilética não pode ser outro senão a própria palavra de Deus. A gente vai ver em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, que diz assim, ó: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, se a gente vai falar, a gente tem que evitar o máximo de falar da gente, mas sim falar da palavra de Deus. Existem muitos pregadores que falam muito de si próprio, falam muito de si, passam 50 minutos de pregação, ele passa 45 minutos falando da história dele. Não. A gente tem que falar do que a palavra quer comunicar. A mensagem de Cristo, não é? Ela que tem que ser realmente comunicada e não a minha vida. A minha vida, eu vou falar dela sim como um testemunho, mas é o mínimo dentro de uma homilia, sem dúvida nenhuma, porque é Jesus que tem que ser falado, né? É Jesus que tem que ser anunciado, é a palavra de Deus que tem que ser pregada. A gente não pode esquecer disso. Quanto ao conteúdo da homilética ainda, né? Nesses sermões encontramos um testemunho de 6 faces, com palavras diferentes, que repete-se, né? A gente vai ver, olha, geralmente dentro desse testemunho, dessa prédica, a gente vai ver o testemunho da perdição do homem, né? O pecado e o julgamento. A gente vai ver que a gente geralmente vai ter que ouvir sobre isso. O testemunho da história da salvação, né? Por Deus,
né, em Cristo Jesus, falando da humilhação de Jesus, da encarnação, do sofrimento, da morte, da ressurreição, da exaltação, da segunda vinda, o testemunho das Escrituras e da própria experiência. Você vai falar do que a mensagem ali que aconteceu e falar o quanto isso muitas vezes mudou a sua vida, né? Como transformou a sua vida, como te ajudou nas suas dificuldades, essa palavra, isso é importante. O testemunho da necessidade, né, de arrependimento e de dedicação à vida, da vida a Cristo, né? A gente vê a questão da santificação, mudou a vida, mudou. Para quê? Para que a gente possa viver dessa forma. Como muda isso? O testemunho, né, do julgamento, né, sobre a incredulidade. Falar de inferno, muitas vezes, hoje as pessoas não querem falar, mas é uma realidade. E a gente tem que falar sobre esse julgamento que Deus vai fazer, sobre essa incredulidade das pessoas, mas também falar sobre as promessas que serão feitas para os fiéis, né? Isso aí é um conteúdo da homilia. A gente tem que ouvir isso no meio das pregações. A gente tem que sentir essa realidade sendo falada, pregada no meio das homilias. A gente vê a questão da importância agora, né? A importância da homilética, né? Na vida da igreja. Como eu falei, né? A fé vem pelo ouvir, né? Ouvir da palavra de Deus. E essa pregação, ela tem alguns significados, né? Ela tem alguns sentidos, que é despertar, confirmar, estimular, consolidar, aperfeiçoar a fé dos irmãos que estão ouvindo ali. Essa é a importância da pregação do Evangelho, porque ela faz isso com a gente, ela faz isso, esse é o efeito dela na vida das pessoas. Pessoas que estão sonolentas, vamos dizer assim, na fé, elas serem despertadas. Pessoas que muitas vezes estão bem, mas que precisam confirmar isso no seu coração, né? Estimular pessoas a caminharem no caminho do Senhor, né? Consolidar muitas vezes pessoas que talvez tenham algum tipo de dúvida, elas realmente consolidarem essa fé e aperfeiçoar, né? Fazer com que essas pessoas cresçam em Cristo Jesus. A natureza agora da homilética, né? Falando sobre isso, né? O termo pregação ou pregar, ela vem do latim, né? Que é predicare, quer dizer proclamar, é uma proclamação realmente dessa palavra de Deus. E no Novo Testamento, né, é empregado 4 verbos para exemplificar essa natureza da pregação, né? O primeiro verbo é querizo, que quer dizer proclamar mesmo, proclamar, anunciar, tornar conhecido. É como se fosse um arauto, né, no Antigo Testamento, uma pessoa que era enviado de um reino, né? Enviado pelo rei para poder levar uma mensagem para algum vilarejo, para algum lugar, né? Levar uma mensagem. E a gente vê que essas características de arauto é muito interessante, porque um arauto, ele fala e age em nome do seu senhor. Ele não fala por ele mesmo, né? Porque se ele assim fizer, né, falar por si mesmo, o que acontece? A palavra dele perde a legitimidade, perde a credibilidade, perde a autenticidade. Por quê? Porque ele vai ali com uma função somente, realmente falar e agir de acordo com o seu Senhor, né? Essa proclamação ela já é determinada. No caso aqui, o Senhor já enviou a mensagem e disse para ele como deveria ser feita, né? E o teor da principal, né, da mensagem do arauto é o anúncio, no nosso caso, do reino de Deus. Deus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Senhor, o Espírito Santo é o nosso Senhor, e a gente tem que falar de acordo com aquilo que realmente Ele pediu para que nós falássemos. Então a gente tem que anunciar o reino de Deus e não outra coisa qualquer. Não é uma mensagem coach, né? Uma mensagem onde a pessoa vai falar sobre uma questão humana, simplesmente. 10 passos para você ter uma vida de sucesso. 5 passos para que você resolva o seu problema financeiro. Isso não é mensagem evangelística. Isso não é mensagem de púlpito de igreja. Isso não é mensagem para o povo de Deus, de jeito nenhum.
Você pode até ter palestras acerca de questões financeiras na igreja, sim, mas você não pode considerar isso uma pregação do evangelho, né? A gente tem que entender isso. E o arauto, ele não escolhe a quem pregar, ele prega para o mundo inteiro, ele foi chamado para isso, tá? Quanto ainda à natureza, né, um segundo verbo aqui que a gente podia falar é o evangelizomai, que é evangelizar, né? Quem evangeliza transmite o quê? Boas novas. Então, na transmissão das boas novas, essa transmissão tem que ser feita com alegria, né? Quem vai trazer boas novas tem que transmitir isso com alegria, com satisfação, com experiência, né, vivida quanto a isso, porque não há nada mais agradável, não há nada mais que mais nos faça feliz do que realmente a mensagem do Evangelho. Saber que nós somos pecadores e ainda assim Deus nos resgatou. Que coisa maravilhosa. Outro verbo também seria martireim, que significa testemunhar, testificar, ser testemunho. É onde você vai falar acerca do poder do Evangelho na sua vida, o que ele fez, o que ele produziu na sua vida, como ele transformou a sua vida. Isso é importante também. E por último é didasquein, que significa ensinar, né? Jesus ensinava a todo momento. O prazer que ele tinha era de ensinar. Ele ensinava de casa em casa, ele ensinava na sinagoga, ele ensinava no templo, ele ensinava no monte, ele ensinava. Então a gente foi chamado para proclamar esse evangelho, sim, né? Fazer essa homilia sempre, sim, tanto para muitas pessoas como para pessoas em especial, individualmente. É falar do evangelho para o seu filho, para sua filha, para sua mãe, para o seu pai, para os seus parentes, para um amigo de trabalho, para um patrão, né, para um empregado. Seja onde for, você vai ensinar do evangelho. A gente foi chamado para isso. E, por fim, qual é o alvo da homilética, né? Qual é o alvo da homilética? A gente vai ver, em geral, que a gente pode dizer que o objetivo da mensagem evangélica, pessoal, ou melhor, salmista, é a conversão, a nutrição, a comunhão, a motivação e a santificação para a vida cristã. Então, quando a gente for falar para alguém sobre o evangelho, quão bom é a gente fazer uma leitura da vida daquela pessoa, né? Ou daquelas pessoas. Porque quando assim a gente faz, a gente sabe qual é o teor e qual é a necessidade dela, para que a gente possa ir no ponto, né? Falar daquilo que é necessário ser dito. E pode ser que essa pessoa precise se converter. Essa pessoa precisa ser nutrida, porque ela muitas vezes pode estar fraquinha na fé. Ela pode precisar de ser chamada novamente à comunhão da igreja, né? Ser motivada a caminhar nos caminhos de Deus, né? E talvez também ser fortalecida para que ela venha se santificar, venha mudar realmente de vida e fazer toda uma diferença, né? E o alvo primário de toda e qualquer mensagem bíblica é a salvação, em primeira instância, de pecadores perdidos, né? A gente prega realmente para que as pessoas se convertam, para que as pessoas realmente possam sentir, né? Sentir essa tão grande, né, salvação, para que elas possam vivenciar isso em Deus, através da sua palavra, sabendo da bondade derramada por Deus na vida delas. Então, a gente vê que outra ênfase são as coisas que acompanham a salvação. Depois que essas pessoas recebem essa palavra, que elas se convertem, agora elas têm que ouvir também falar acerca da santificação, o que elas devem fazer, como é que elas devem andar, como elas devem agora se portar depois de serem salvas. Isso aí a gente pode falar que fica na esfera realmente de nutrição, motivação, doutrinamento, a perfeição em relação a ela ir se aperfeiçoando, né? Sendo edificada, consolidada, se consagrando. Isso aí vem depois dessa primeira mensagem de conversão aí, essa mensagem para o chamado ao arrependimento. Depois vem essa questão da ênfase naquilo que vem depois da salvação. E em terceiro ponto, né, e último nessa esfera, é a questão da
dar orientação a essas pessoas que se convertem, depois vão sendo alimentadas para se fortalecer, agora sim elas começarem a trabalhar no reino. Trabalhar, mostrar que elas receberam um dom e como elas podem desenvolver e trabalhar em prol do reino, em prol da igreja, em prol da vida de outras pessoas, para realmente glorificar o nome de Deus.